é sigiloso, está pesquisando, mas com simetria, bem assimétrico, tendo esse cuidado. Então, esse livro foi dessas pessoas que já tinham esse material e tinham uma preocupação. Agora, sim, teve um dos apoios principais, né, foi a Prefeitura de Seramirim, porque se não tivesse, não tinha sido. Não Né? tinha esse. A gente teria lançado esse livro particular, mas não tinha saído para as escolas. Aí é um livro didático. Né? A professora Margarete, um pedido dela na época, era que o livro fosse didático com o senhor prefeito, certo? Um dos autores. Gente, nós estamos conversando aqui com um professor Frutuoso e o nosso tema de hoje é a importância da nossa história, um bate-papo sobre o livro Ceará Mirim, Cidade da Gente. Este livro aqui, que chegou às escolas, os estabelecimentos de ensino aqui no nosso município. Né? E é um livro didático. Didático. Né? E eu quero aqui contar com a presença de Márcio Roberto. Bom dia, Márcio. Né? O Luiz Oliveira, né, professor também, está dizendo aqui, professor é um eterno aprendiz, Gleito Paixão, né, o Gleito, quer dizer, tudo simples, Nauto Simeão Severo, né, o Simeão Severo, professor também, um bom dia a vocês, e vocês que acompanham através da 87 FM Litoral, e YouTube, TV Web, a todos vocês um nosso bom dia, um grande abraço aí um bom dia e um abraço também, né? E pela audiência de vocês. Qual foi a sua maior dificuldade para encontrar para montar um livro? Essa é a maior dificuldade. Eu sei que é um trabalho de pesquisa, é uma dificuldade, mas aí é aquela que você foi atrás, teve dificuldade e tudo, teve porta fechada. Teve porta fechada. Olha só, quando a gente chega na nossa biblioteca, nós encontramos muito material, como eu falei, né? Só que o que a gente mais procura são as fontes. E a gente tem essa dificuldade de encontrar. Temos aqui alguns livros maravilhosos, mas são livros antigos, certo? Por isso, né, que a gente encontra livros escritos por professora Adélia de Oliveira, encontra livros sobre Nilo Pereira, tá certo? Mas essa dificuldade de você encontrar outros materiais com fontes. Então, essa foi uma das minhas principais dificuldades. E ir atrás de algumas pessoas também que tinham essas fontes, mas aqui em Seramirim não estavam mais. E se tinha esse material, Zé Roberto, foi feito doações. Dentro do que você me perguntou agora, eu vou também responder outra coisa. Eu estou com um projeto aí que esse material que eu vou falar agora era para ter entrado aqui nesse livro. Por que foi que ele não entrou? Sobre duas figuras importantíssimas de Seramirim. Já que nós estamos aqui no jornal TV Web Litoral, você sabe, Zé Roberto, quem foi as duas primeiras pessoas a escrever um jornal aqui em Seramirim? Sabe quem foi? Você sabe, mas você vai ficar. Você sabe. Eu vou pedir você ficar em silêncio. Foi a poetisa e professora que tinha 13 anos de idade, Dolores Cavalcante, com a sua amiga, grande amiga, Isaura Carrilho. Elas eram. Os pais dessas duas, de uma era dono do engenho Laranjeiras e a outra de outra fazenda. Sabe qual foi o ano que elas escreveu esse jornal, Mirim do Seramirim? O nome desse jornal é A Esperança. Fica assim até arrepiado. Duas crianças escrevendo em papel ao maço. Papel ao maço, que a gente chama de papel poltado, né? Elas escreveram esse jornal de 1903 a 1909. Mas elas escreviam, Zé Roberto, não como mulher, não como meninas. Elas usavam pseudônimos como homens. O jornal falava sobre, era um jornal periódico, falava sobre a monocultura da cana-de-açúcar, a economia de Seramirim. Essas duas garotas, essas duas meninas, elas entravam, elas eram garimpeiras, elas eram os bandeirantes dentro do jornalismo, elas escreviam de pena e tinteiro. O jornal A Esperança. Esse jornal ele chegou a percorrer todo o Rio Grande do Norte. Só que ninguém sabia que eram duas meninas de Seramirim, não. Laranjeiras. Laranjeiras, Dolores Cavalcante, Isaura Carrilho, o Jornal Esperança. E depois, meu querido, a professora e poetisa Adélia de Oliveira, em 1911, com o jornal O Sonho. E
Outra coisa que eu queria botar também, mas não consegui na época, fontes, foi o primeiro partido feminino de Seramirim, criado por elas três também, com a liderança da professora Adélia de Oliveira. A primeira mulher, que eu também queria colocar aqui, mas não consegui na fonte, a primeira mulher a dirigir um automóvel em Seramirim e no Rio Grande do Norte. A professora Adélia de Oliveira, ela dirigiu, em 1941, um DKV Magno. Primeira mulher daqui de Seramirim. Então, foram fontes que eu não encontrei, mas se tinha. A gente sabe o que aconteceu, que eu queria ter colocado aqui, eu, o professor Gibson, o professor Assis, se quiser, mas a gente não encontrou essas fontes. Eu estou encontrando agora. Eu consegui o site da Biblioteca Nacional, que tem esse material. Quando você fala Laranjeira, eu sou ali pertinho, eu sou nascido aqui em Seramirim, né, na maternidade aqui, antiga maternidade, que hoje é o centro administrativo, e minha família ali de Maçangana, só que a gente morou em Maçangana de Dentro, que é uma fazenda daqui dos Barreto, de Jorge Barreto, na época, e hoje é de outro setor, outros funcionários, outros donos lá. E vindo de lá para cá, que pelo outro lado, que é de Maçã do outro lado do rio, que a gente chama, tem Maçã de Dentro, Laranjeira, entendeu? Aí vem, depois já vem aqui, chegar em Ilha Bela e por ali por dentro. Que tinha uma máquina a vapor e tudo, saía daqui em Seramirim até lá, e eu sou desse setor. Então, hoje, se tem algum resquício, deve ser só no chão, né, de alguns tijolos, né, porque tudo eram fazendas e que eram muito interessantes. Que aí, quando eu vou fazer essas pesquisas, eu olho muito, porque o Gibson tem uns acervos lá, eu vejo aqui o engenho bem, algumas fotos desse período, mas você trazendo essas informações que a gente não, o povo, sinceramente, a sua maioria não sabe, porque não é trabalhado nas escolas. Hoje, com essa vinda do livro, a gente vai trabalhar durante um ano, né, com um material didático. Mas até então era só trabalhado na semana do município, né, e aí era uma correria e tal, para mostrar um trabalho. E esse é o primeiro livro didático na história do município de Seramirim. Esse é o primeiro livro didático da história do Seramirim. Tem outros livros, mas não didático, né? Esse é o primeiro livro didático, tá certo? Eu vou repetir de novo aqui. Aqui eu não estou fazendo aqui nenhum comercial, mas eu estou sendo aqui bem sincero, como eu sempre sou. Os autores foi procurado em outras gestões para ser feito esse material, como outros municípios tinham feito, certo? Não foi nessa gestão agora, na atual gestão, a gente tem que dar a mão palmatória, né? Quando a pessoa recebe. Fui na gestão agora do professor de Júlio César, foi que teve esse olhar voltado quando a professora Margarete era secretária. Por quê? Porque já tinha aparecido outras editoras aqui oferecendo, certo, para ser feito esse material, com outros editores, e não foi aceito. Pronto. Igual o caso de Extremóis, não foi. Agora que Extremóis está aceito, querendo fazer também. Natal também tinha sido procurado antes, né? Então, começou-se a sentir a prefeitura e a própria Secretaria de Educação a necessidade de você ter para o seu professor. Como é que eu posso cobrar de um professor, de um medianeiro, algo se não é lhe oferecido subsídios para que ele trabalhe? O professor, ele não tem uma bola de cristal, né, que ele vai adivinhar o que aconteceu. Então, é preciso, ele trabalha bem, mas ele precisa ter o material para o seu subsídio. E foi agora, até não tinha, né? Foi agora que foi aceito, tá certo? Foi feito esse material. Vocês dividiram esse livro aqui em 5 unidades. Né? A unidade 1, Lugar para Viver, Seramirim RN, Lugar para Viver, Seramirim RN, a segunda unidade, História e Memória. Né? A terceira unidade está dizendo Seramirim RN, Educação Socioambiental. O quarto, a unidade está dizendo Seramirim RN, Lazer e Turismo. E o último, né, quinta unidade, Seramirim RN, Poder e Cidadania. Quem escreveu quem? Qual? Aqui. Assim foi o seguinte. Aqui... Você fez um relatório inicialmente que você tinha um acervo, o Gibson tinha outro, né? Pronto. Mas aí digitação aqui, quem foi? Foi assim, cada um... O primeiro, né? Gibson tinha as imagens e tinha alguma coisa. Então, escreveu. Aí eu já tinha alguma coisa também já no primeiro. Cada módulo desse foi escrito pelos 3. Sim. Assim, ninguém chegou a dividir, não. Foi pronto. Porque
eu tinha alguma coisa do primeiro, né? Aqui dessa primeira parte aqui, eu tinha alguma coisa. A Egípcio também tinha também. José também tinha, que é um lugar de viver. Cada um tinha alguma parte, né? Aí pegou-se o lugar de viver, aí juntamos. Olha, vamos colocar isso. Não, isso aqui não dá para entrar agora. Porque quando a gente terminava, que a gente mandava para a editora dizia, tá ótimo, mas vai ficar muito arlaudo, muito volumoso. Retire isso aqui, vamos pensar já em outra edição. Aí a gente, em comum acordo, se retirava. Aí ia para outro, né? Aí foi feito assim. Então, todos os 5 foi feito em conjunto. Não se dividiu assim, você vai ficar com isso, não. Porque você tinha alguma coisa, exemplo, Zé Roberto, Irã Júnior tinha alguma coisa e eu tinha também. Então, eu podia até ceder para você ficar só com um. Eu disse, não, mas vamos fazer em comum acordo, porque se der certo, foi os 3. Mas se der errado também foi os 3, né? E, certo? Então, não houve essa divisão. Você vai ficar com isso, não. Foi feito... Quando chegou esse livro na escola, falando da escola Manuel Pereira, lá, a escola de Primavera, né? Você deve se conhecer, Manuel Pereira, né? O patrono da escola, foi prefeito aqui por 2 vezes, no município de Saramirim. Né? Mas, assim, quando chegou as mãos dos meninos, eles folhearam, pedi para folhear, e os meninos gostaram do livro. Entendeu? Fico muito feliz com isso. Embora que foi a minha turma de 5º ano, né? Do 4º ano não sei dizer, mas do 5º ano o pessoal olhou assim e eu fiquei observando qual seria a atitude deles. Então eles olharam e disseram, professor, muito bom esse livro, por incrível que pareça. E eu estou lhe comunicando agora porque isso acho que é muito bom para o autor. Né? Com certeza, é muito gratificante. Eu acho que não é só o pessoal de Primavera, mas de mais escolas, quem já teve acesso deve, pelas imagens, o conteúdo está bem sucinto, bem esclarecedor aí, e que é só fazer o pessoal ter um conhecimento. O Frutuoso tem uma parte aqui na página 119, né? No último parágrafo diz assim: Saramirim é testemunha, com suas velhas ruínas e resistentes chaminés, de um período áureo dos senhores de engenho. As construções erguidas com o suor e o sangue de indígenas e escravizados ao longo do tempo fizeram ecoar seus gritos de lamento e resistência. E na página 121 tem uma descrição de um escravo fujão, né? Que aí é difícil encontrar alguma coisa assim que fale sobre o processo de escravidão no município de Saramirim. É difícil. É difícil. Você não encontra muita coisa. Você não encontra quase nada. Quando a gente buscou isso aí, você encontra no Instituto Histórico e Geográfico. Sim. Aí você tem lá. Você tem um arquivo sobre o processo escravocrata, não só de Saramirim, mas de todo o Rio Grande do Norte. Mas vamos falar de Saramirim. Por que de Saramirim? Porque Saramirim foi aonde nós tivemos o primeiro barão. Algumas pessoas, erroneamente, tinham colocado que o primeiro barão foi o barão São José de Mimpibu. Não. O primeiro barão foi o barão de Saramirim. Está certo? Certo. Foi o barão de Saramirim. Detentor de muitos escravos. Porém, a história fala que ele foi um bom dono de escravo. Se a gente pode chamar isso de bom, porque não existe bom você ser dono de ter como um ser vivo, um ser humano, propriedade de alguém. Mas foi maleável com eles, né? Então, mas a gente assim não encontra. A gente já encontra esse material que eu estou lhe falando na biblioteca Câmara Cascudo, na história de Saramirim. Se você tiver a oportunidade, que eu sei que você é um pesquisador. Eu estou falando isso, Zé Roberto, porque eu lhe repassei um material, eu creio que há uns 4 anos atrás. Até você me comentou um material sobre o Rio Saramirim, lembra? Eu repassei e você leu o material e você me relatou, que eu até disse, não, isso aqui não é um professor, não. Não estou nem com exagero, não, com hipérbole, não. Eu disse, isso aqui é um oceanógrafo, isso aqui é um geógrafo com especialidade em hidrografia. Porque, assim, algumas coisas que eu não tinha nem piquetado, Zé Roberto foi e piquetou com esse material, que é de 1947, que eu consegui. Então, assim, esse material também sobre o Rio Saramirim, eu não consegui aqui em Saramirim. Eu consegui no acervo da biblioteca Zilá Mamed, grande poetisa Zilá Mamed, 1927,
aqui em Natal, tá certo? E depois o Instituto Histórico e Geográfico. Então, a gente não encontra Zé Roberto. Zé Roberto, eu aqui uma vez escutei vou fazer aqui um relato bem breve, que eu falo demais, viu? Preciso que você fale também. Aqui em Seramirim, um relato uma vez de uma pessoa dizendo que aqui no engenho de Seramirim, no engenho Verde Nasce, a pessoa dizendo que lá no engenho Verde Nasce, não, minto, no engenho Cruzeiro, no fundo do engenho Cruzeiro, lá no cemitério do engenho Cruzeiro, tinha lá túmulo de escravo. José Roberto, quando eu escutei isso, eu fiquei doente. Eu pensei que eu ia ter um prolapso na válvula mitral. Porque, José Roberto, o escravo não tem nenhum valor, ele era jogado em valas. Quem está enterrado lá no engenho Cruzeiro é Heráclito José Vilar e as suas filhas lá, naqueles túmulos, que está por trás lá da Capela São Francisco do Engenho Cruzeiro. Então, para você ver, a gente não tem, a gente sabe que eles eram maltratados. Não só a nível de Seramirim, mas a nível mundial, né? Eram maltratados desde o período da história antiga, da Grécia, quando eram presos de Roma, e depois, na Idade Média em diante, os negros que vinham... O próprio negro era escravizado pelo próprio negro lá na África, né? O próprio negro é que escravizava o próprio negro e que vendia. Estou usando a palavra negro porque era que se usado, né? Que é o correto, era que se usava. Então, a gente não encontra, é uma dificuldade para se encontrar material que fale sobre a escravidão. Frutuoso, quando eu falo sobre esse assunto, é porque o município tem aquela tradição de Chuaí, a Semana do Município, e nos parece, não sei se eu estou errado nessa minha visão, sabe? É uma coisa minha, mas, assim, parece uma questão de romantismo, entendeu? Certo. O desfile é muito pomposo com a sinhazinha, toda essa estrutura que é montada para apresentar, e o negro em si, ele é pequenas coisas. Às vezes né? só a vestimenta, quer dizer, não tem nada que faz com que as pessoas reflitam que o desenvolvimento desse município, como se está colocado aqui, não é, veio do sangue e suor dos indígenas, e dos escravos. Porque fundamental. é lamentável. Porque alguém pode dizer assim, não, quem desenvolve o país é a classe empresarial. Não. Quem desenvolve o país é a classe trabalhadora. Aquela que acorda cedo e dorme tarde. Né? Aquela que vende sua força de trabalho. Essa que desenvolve o país. Né? Você é um empresário, você é apenas o dono dali, né? Que compra a força de trabalho. Mas se você sozinho, você não desenvolve. Você precisa que alguém desenvolva a sua empresa. Então, como está dizendo aqui, vocês tocaram em 2 pontos no livro, mas por isso que eu lhe perguntei, né, se existe dificuldade de ter mais coisas da escravidão. Existe, sim. Existe. Gente, nós estamos conversando aqui com o professor Frutuoso, né, e falando da importância da nossa história, um bate-papo sobre o livro Seramirim, Cidade da Gente. Você se considera um celeiro de poetas. Poetas, né? Com certeza. E você se considera um poeta ou um escritor? Zé Roberto, eu me considero que estou engatinhando, certo? Eu já tinha escrito alguma coisa, até cheguei a escrever também alguns artigos aqui para o Jornal Litoral, se não Júnior se lembra, escrevi O Homem à Pena, certo? Daí escrevi, há muitos anos atrás, tive uma parte que eu escrevi aqui, mas eu ainda me sinto assim, engatinhando. Eu tenho muito o que aprender. Sim, existe muita gente assim boa. Pronto, o caso do professor Gibson Machado, é um escritor, certo? Já tem muito trabalho publicado. O caso do professor Assis Cavalcante, tem muita coisa escrita já, não assim, né? O caso da professora Margarete, tem muita coisa escrita. E de outros aqui, um livro também, tem vários, né? Livro da professora Margarete, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração, aprendi muito com a professora Margarete, tive muita dúvida com ela na questão assim, eu tinha toda a questão de saber, de questão histórica, sabe, Zé Roberto? Mas, assim, do livro em si, eu tinha que recorrer para alguém que já tinha essa afinidade, né? E a professora Margarete foi a pessoa que me orientou, assim, na questão de alguma coisa do livro. Então, assim, mas eu me sinto mais um escritor, não um poeta, mas, assim, um escritor júnior. Estou falando isso porque nós estamos, se você me conceder também agora a palavra, nós estamos com mais alguns projetos agora particular, né, próprio. Esse que eu falei a você sobre Dolores Cavalcante,
certo? Isaura Carrilho, eu quero fazer, estou com pesquisa já bem avançada agora, Zé Roberto. Eu quero lançar um material sobre essas duas figuras importantíssimas no cenário historiográfico de Seramirim e de comunicação divulgadora, como professoras, né, como fundadoras de partido feminino e como escritoras. E tem outra coisa, outra importância também. Você falou que morou aqui em Maçangana, né? Então tem uma coisa que eu parei de falar também que você sabe. Eu, nos meus alfarrapos, nos meus livros, eu encontrei há uns 10 anos atrás um livro de Câmara Cascudo, escrito por Diógenes da Cunha Lima, um grande advogado, e ele falando que quando o Câmara Cascudo foi deportado do Brasil, né, acusado de ser pederasta, regime militar, 64, e lá em Portugal, ele quase passando necessidade, ele escreveu um livro que foi um sucesso tão grande que ele conseguiu comprar 2 casas em Portugal, Câmara Cascudo. Eu estou sendo aqui bem rápido, porque é questão de tempo. E, no final, Câmara Cascudo diz assim, olha, esse livro que eu escrevi é chamado dos 100 contos nordestinos de Câmara Cascudo. É um dos livros mais caros dele. E Câmara Cascudo diz, sabe quem foi que me ensinou essas histórias? Aí ele conta às pessoas, foi uma senhora que vinha da comunidade de Maçangana, de Seramirim, em 1902, a cavalo, aqui para o Principado do Tirol, e o meu pai pagava ela 8 contos de réis para ela lavar a minha roupa. Só que, quando ela chegava, ela contava a Câmara Cascudo histórias que ele começou a escrever. Quando o Câmara Cascudo foi pesquisar, ele se assombrou-se. O que essa senhora de Maçangana contava a ele, ela falou sobre o Decameron, comédia do sexo, ela falou sobre a questão da comédia grega, só que ela trouxe esses textos para o Nordeste. Foi fantástico saber. Aí eles assim, acha que ela, quando criança, trabalhou na casa de alguém de engenho, que era muito intelectual, e lia, ela não sabia nem ler nem escrever, mas ela chamou assim, ele chamou ela de minha professora de literatura oral, analfabeta de pai e mãe, mas que tinha um conhecimento que ele disse que ela era para ter recebido o título doutor honoris causa. Então, eu estou com esse trabalho também, no forno, dessa pesquisa que sai um livro sobre essa senhora de Maçangana, todo o histórico dela, estou aqui adiantando. E o terceiro que eu estou, material também, é a história daqui de Seramirim fantástico, de um sino que foi trazido de um lugar, que eu não vou dizer agora de onde, que você leu, foi trazido aqui de um lugar importante, um primeiro sino daqui da região Nordeste. Essa igreja estava em ruínas, uma pessoa trouxe para Seramirim em 82, fez uma doação aqui para um certo padre, que doou para uma certa igreja que estava sendo construída. Depois esse sino fazia muito barulho, foi vendido, e o IFAM queria que desse conta desse sino. E a história desse sino é fantástica. Eu estou com documentos comprobatórios, né, de quem trouxe, de quem recebeu esse sino, e eu estou com esses trabalhos sobre o Seramirim, que a gente precisa saber a história do sino. Mas tem um sino aí. Tem um sino aqui, e o sino é real, tá certo? E foi trazido. E o canto que esse sino estava, a igreja foi reformada, e esse estado quer o sino de volta. O sino veio para Seramirim, porque esse sino tem mais de 300 anos. Está em Seramirim, o patrimônio histórico. Está em Seramirim e outros cantos, ou em outra localidade. Aí tem também essa história. Tem que devolver o sino. E tem também de Maçangana, essa senhora de Câmara Cascudo, né? Então, assim, são materiais que... E sobre Dolores Cavalcante e Isaura Carrilho, são materiais que eu estou trabalhando. Esse de Dolores Cavalcante e Isaura Carrilho, quem está me ajudando muito é o professor Gibson Machado, com material que ele já tem, né, me fornecendo. E eu quero transformar esses artigos em material livre. A gente tem um município muito... Tem um município que tem uma história, né, e que precisa ser resgatada essas histórias. Principalmente nas comunidades, que como eu sou de Maceió, eu conheço, que acabaram. Você tem as 11 de casa ali perto de Maçangana, tinha Nova Esperança, Boa Esperança, Timbó, entendeu? São tudo comunidades que eram fazendas e tinha movimentos, né? Timbó de fora, Timbó de dentro, Timbó de fora, Laranjeira, ali já Sanando, tem um monte de cantos aqui que hoje existe na nossa imaginação. Por quando eu vou fazer 50 anos agora, esse ano, se Deus permitir, né? Um garoto. Mas aí a gente lembra, quando era criança, tinha essas comunidades, entendeu? Então, se perdeu muita história, né, concreta, se perdeu isso.
E você fazendo esse trabalho é de fundamental. Você, só você não, mas quem está interessado em fazer esse trabalho de resgatar a história do Ceramirim, Obrigado, porque Zé precisa Roberto. estar. Aí este material, novo material, não será didático, será uma Não, coisa seu, será um entendeu? material literário, né? Literário. A prefeitura lançou algum interesse sobre ele já, né? Eu fui procurado, está com interesse nesse material também, mas aí eu estou vendo, porque ainda você sabe que trabalho de pesquisa, ele não é de uma hora para outra, né? E todos os meus trabalhos, como também o trabalho do professor Gibson, do engenheiro José, com a orientação do professor Assis, da professora Margarete, foi toda com fonte, certo? E é o que eu estou Certo. fazendo agora. Eu sempre, de vez em quando, vou falar aqui nela de novo, Margarete, professora, eu já procurei até a Margarete ontem. Margarete disse, lembre-se, todo trabalho, a fonte, mesmo literário com a fonte, né? Verdade. Assim, porque a gente encontra aqui muita oralidade. Tem muita gente boa aqui em Saramirim, que sabe muita história de Saramirim, mas com oralidade. Mas aí a gente precisa. Você pode até lançar um livro com oralidades, mas aí você lança um livro com conto, como contos, porque você não vai ter comprovação científica. E o meu intuito, José Roberto, bonito o livro de contos, é muito fantástico, né? Romantizar um livro de contos. Mas a minha preocupação é mais como cientista, se assim eu posso me definir, como cientista, como escritor, que quer assim algo porque assim, se eu tenho um material como esse e ele é em formato de contos, alguém quer fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, um após, quando ele pegar um livro de contos, não vai ser aceito. A gente tendo um material sobre Saramirim, sobre a importância das nossas pessoas de Saramirim, a nossa comunidade, que Saramirim é uma cidade riquíssima, culturalmente. Nós tivemos o maior centro de monocultura de cana-de-açúcar aqui, né, do Rio Grande do Norte. Foi aqui em Saramirim, né? Na antiga, nós tivemos aqui a usina São Francisco, a usina Ilhabela, Santa Teresa, São Leopoldo, né? E nós temos aqui 47 engenhos, uma riqueza. Então, assim, alguém procurar, e quando encontrar esse material, minha preocupação é essa, encontre o material com fontes. Eu encontrei o material, aqui vou falar sobre Isaura Carrilho, aí um professor escreveu, mas tem fontes, tem comprobatoriedade científica, eu vou receber. Eu procurei o material agora sobre o Câmara Cascudo, eu encontrei com fontes. Eu encontrei o material, então, assim, esse meu material não vai ser, por enquanto, ele não é didático, isso é particular, tá certo? É literário, porém é científico. Né? Tá na mexedeira da padaria, aí eu passar ainda pela divisora, pela modeladora, para ir para o forno, tá? Certo. O pessoal, nós estamos conversando aqui com o professor Frutuoso, né, Martins de Oliveira Neto, que é um dos autores, né, do livro Ceará Mirim, Cidade da Gente. Então, nós estamos batendo um papo aqui sobre isto. Contamos aqui com a presença de Fernando Jussier, né, diretor do Sinte, a galera da LIT, Quarta Internacional. LIT é a Liga Internacional dos Trabalhadores, entendeu? Um O abraço aí a pessoal todos. que ligado aqui também um partido de esquerda, o PSTU, um pessoal. Um abraço aí para né? vocês aí, né? Na E labuta. Rafael, entendeu? Tem o pessoal aqui da LITA, aqui, o pessoal ligado ao ILAESE, entendeu? O Instituto Latino-América de Estudos Socioeconômicos. Isso é muito O pessoal importante, viu? que Vocês tem são feito. importantes demais, não? Então, o pessoal que está aqui nos acompanhando. Frutuoso, me diga uma coisa, você faz palestras e tudo, quem quiser Precisar, pessoal, faço, sim. palestra, como é que entra em contato com o Assim, Frutuoso? pelo WhatsApp, que é o 992 35 33 41, ou pelo meu Gmail, frutuosomartins13@gmail.com. A gente agenda, aí você fala, né, o grupo, o coletivo ou individual, você fala, eu quero sobre isso aqui, né, vamos lá, uma temática, eu quero saber sobre Ilhabela, ou os pontos históricos de Saramirim, ou Saramirim na sua questão política, os prefeitos passados, administradores, gestores públicos. Não, eu quero saber sobre as escolas, ou Saramirim no seu âmbito geral, tá certo? Saramirim no tempo e no espaço, certo? Saramirim na sua economia canavieira, né? Saramirim no período dos engenhos, dos benguês e das usinas. Então, ou no Saramirim no geral. Aí você fala, ou também até o tempo, olha, eu preciso de uma palestra que tenha tantos minutos, ou
tantas horas. O público-alvo, o público X é crianças, são adolescentes, são professores, a comunidade em geral, tá certo? Então a gente fica até feliz, né, por poder fazer essa divulgação à nossa cultura. É tudo em prol da nossa cidade. Que recado você dá aos professores que estão trabalhando agora com o seu livro, o livro de Gibson, de Zé, né? e você? Assim, Que conselho você dá, que eu orientação dou você dá? a seguinte orientação, né? Que aqui ninguém é superior, mas que vocês, antes de divulgarem o livro, passar o livro para os seus alunos, né? For dar a aula aos seus alunos, vocês leiam, né? Vocês façam o que vocês sempre fazem, tenho certeza, o plano de aula, tá certo? Ele é um material riquíssimo, ele é de fácil acesso, ele tem uma linguagem acessível, mas é preciso que a gente, professor, não repasse sem dar ler antes, né? Porque vai ter aí algumas palavras, pronto, Benguê, né? Aí Baquique, o Rio, né? Aí o que o aluno pode, mas eu não sei, certo? Então, essa questão aí. Então, a gente vai, leiam antes, alguma dúvida, né? Vocês podem ligar, não tem problema nenhum, a gente pode dar uma orientação, mas vocês leiam, tá certo? Tem alguns links aqui que o professor Gibson colocou, também muito interessante também, que você pode pesquisar antes, tá certo? Preparar uma videoaula, que tem esse material também aqui, ou tem até, vocês vão encontrar até mais coisas no link do que no próprio livro, porque senão um livro didático ele não pode ser muito volumoso, né, na questão das laudas. Então, vocês podem também ter acesso, aí tem também um link que eu coloquei também, sobre a cultura de Seramirim, professor. A gente viu aqui, tem uns QR Code, né? Os QR Codes aí, verdade, certo? livro moderno mesmo. Sabe? Assim, para que o aluno, né, a gente trabalha muito com a questão. A gente hoje, Zé Roberto, nós temos que acompanhar o desenvolvimento, né? A gente não tinha desenvolvimento até o homem descobrir o fogo, né? O homem de Habelis, ele chegar e descobrir o fogo. Depois nós tivemos desenvolvimento quando houve a revolução, né, industrial, tá certo? Aí a gente começou, né? Antes da Revolução Industrial, Gutenberg, quando ele inventou a prensa, olha só, você escreveu um livro desse na época, com penas, quanto tempo um monge copista não ia demorar, né? Gutenberg pegou a prensa, inventou a prensa, logo a prensa divulgou, depois veio a Revolução, e você tem que seguir, né? Esse desenvolvimento. Nós estamos no final do nosso programa. E aí, as considerações finais aí? Certo. Primeiramente, de novo, agradecer a Deus por estar aqui, ao professor Irã Júnior, ao professor Irã Costa, a todos os seus familiares, a você, professor José Roberto, aos meus amigos que me deram a oportunidade desse livro, o meu amigo Gibson Machado, professor, escritor, ao professor Assis Cavalcante, né, hoje é o secretário de Educação, ao engenheiro José, tá certo? A nossa amiga professora Margarete também, pelas orientações do livro. O livro também, a Prefeitura de Seramirim, por ter também acreditado, Zé Roberto, certo? Na pessoa do senhor prefeito Júlio César, no nosso trabalho, a toda a comunidade de Seramirim, aos nossos familiares, tá certo? Pelo apoio, assim, o tempo disponível que nós poderíamos estar com nossa família, mas a gente estava lá. E a vocês, professores e alunos, porque esse livro aqui foram feitos para os nossos alunos, mas quem é o medianeiro são vocês. Você não sabe quanto você me deixou feliz quando eu vinha aqui na Praça das Cinco Bocas, apressado, e eu sempre assim, estequilátrico, e você com a sua calma, com a sua paciência de Jó, parou e foi fazer. Congratulações de elogios, né? Fez menções com adjetivos para qualificar o trabalho, que aí a gente começa a observar quanto esse trabalho é valoroso. A gente talvez termina, Zé Roberto, o trabalho e diz, mas será que vai alcançar? Né? Porque o objetivo principal desse material é a comunidade de Seramirim, a comunidade, o corpo docente e o corpo discente, a comunidade geral de Seramirim,
a nossa cultura, né? É uma cidade muito rica. E como tem assim, pessoas como você, que se preocupa, José Roberto, você, eu tenho certeza, sortudos são os seus alunos. Fico muito feliz, sortudos são os seus alunos, certo? Que tem um professor como você, que tem assim, uma pessoa como Irã Júnior, professor como Irã Costa. Então, assim, para mim, me faltam aqui adjetivos até para qualificar. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença, Frutuoso, e dizer a você, eu costumo dizer a algumas pessoas aqui que não sou jornalista, estou aqui representando aqui o programa do Sinter Regional do Ceará-Mirim, né, da regional, que me colocou aqui através de Fernando Jussier, jogou aqui para mim fazer esse bate-papo, e a gente já está quase praticamente há um ano e pouco, nessa peleja aqui, e eu tenho aprendido bastante. E eu quero agradecer a você pela sua vinda, né? Não foi, eu fiquei assim pensando, que ele vai e tal. Pensei em chamar os outros meninos lá, o Gibson. Eu chamo menino com todo respeito. O Gibson foi meu professor lá, no Edgar Barbosa, onde você falou que é o Instituto, né? Na época era o Edgar Barbosa. Ele era professor de inglês. O Zé Bernardo aí eu não tenho muita amizade, não conheço. Mas muito né? pouco também Zé Bernardo, né? Mas você e Gibson e o Zé Bernardo estão de parabéns pelo material. O professor Assis, que não foi nosso orientador, né? O professor Assis foi meu professor, hoje é secretário de Da Educação. educação foi orientador, também com o Marcelo Margareta. Então, é isso, pessoal. Eu quero agradecer aqui o pessoal que ficou aqui no chat, né? Que Márcio, Luiz Oliveira, Gleitinho, Simeão, o Naldo Simeão, o pessoal da LIT Internacional, Quarta Internacional, Jussier, Rafael, a turma aqui, o pessoal que acompanhou pela 87 FM. Nosso muito obrigado. Espero que a próxima semana eu esteja melhor dessa garganta, que possa ser melhor trabalhar. Então, muito obrigado a todos e até a próxima quarta-feira. E eu peço que divulguem, né, que nossos programas aí nas redes sociais. Certo, isso. Esse aqui é de grande importância também sobre a história de Ceará-Mirim. Um abraço e até a próxima quarta-feira. Zé Roberto, eu poderia aqui só fechar com uma coisa aqui. Eu queria mandar um abraço para meus pais também, que não é minha mãe, meu pai, e a minha irmã, as minhas irmãs. Eu tenho 3 irmãs também que são da área da educação, Maria de Fátima, Maria da Conceição e Maria José. Inclusive, minha irmã faz parte com vocês lá no Sinte. Ela que está terminando agora o doutorado. Né? O doutorado dela foi sobre, o mestrado foi sobre Ilhabela, e agora o doutorado dela também, que é na questão de tempo e espaço também. Né? Então, quero mandar um abraço para meus pais também. E, mais uma vez, muito obrigado. E tenho certeza que na próxima quarta-feira, a sua epiglode, suas cordas vestibulares, tá certo? Vão estar aí a todo gás para você, com esse timbre aí, todo o canto do Curió, fazer essas explanações fantásticas. Marisé é professora da minha enteada, lá no Monsenhor Salseco, né? Sim, verdade. Professor de História, né? História, Mais uma história aqui em Ceará-Mirim. Gente, obrigado e até a próxima quarta-feira.